Olá, concurseiros! Preparados para mais uma boa dose de súmulas? Hoje faremos a leitura das súmulas 301 a 336. Súmula 301. Auxiliar de laboratório. Ausência de diploma. Efeitos. O fato de um empregado não possuir diploma de profissionalização de auxiliar de laboratório não afasta a observância das normas da Lei nº 3.999, de 15 de dezembro de 1961, uma vez comprovada a prestação de serviços na atividade. Súmula 303. Fazenda Pública. Reexame necessário. Inciso 1º. Em dissídio individual, está sujeita ao reexame necessário, mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988, decisão contrária à fazenda pública, salvo quando a condenação não ultrapassar o valor correspondente a: letra A. 1.000 salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público. Letra B. 500 salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais dos Estados. Letra C. 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Inciso 2º. Também não se sujeita ao duplo grau de jurisdição a decisão fundada em: letra A. Súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Letra B. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de recursos repetitivos. Letra C. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Letra D. Entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Inciso 3º. Em ação rescisória, a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando desfavorável ao ente público, exceto nas hipóteses dos incisos anteriores. Inciso 4º. Em mandado de segurança, somente cabe reexame necessário se, na relação processual, figurar pessoa jurídica de direito público como parte prejudicada pela concessão da ordem. Tal situação não ocorre na hipótese de figurar no feito como impetrante terceiro interessado pessoa de direito privado, ressalvada a hipótese de matéria administrativa. Súmula 304. Correção monetária. Empresas em liquidação. Artigo 46 do ADCT da Constituição Federal. Os débitos trabalhistas das entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial estão sujeitos à correção monetária desde o respectivo vencimento até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, não incidindo, entretanto, sobre tais débitos, juros de mora. Súmula 305. Fundo de garantia do tempo de serviço. Incidência sobre o aviso prévio. O pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito à contribuição para o FGTS. Súmula 307. Juros e retroatividade do Decreto-Lei nº 2322, de 26 de fevereiro de 1987. A fórmula de cálculo de juros prevista no Decreto-Lei nº 2322, de 26 de fevereiro de 1987 somente é aplicável a partir de 27 de fevereiro de 1987. Quanto ao período anterior, deve-se observar a legislação então vigente. Súmula 308. Prescrição quinquenal. Inciso 1º. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a 5 anos, contados da data do ajuizamento da reclamação e, não, as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. Inciso 2º.
A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para 5 anos é de aplicação imediata e não atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando da promulgação da Constituição Federal de 1988. Súmula 309. Vigia portuário. Terminal privativo. Não obrigatoriedade de requisição. Tratando-se de terminais privativos destinados à navegação de cabotagem ou de longo curso, não é obrigatória a requisição de vigia portuário indicado por sindicato. Súmula 311. Benefício previdenciário a dependente de ex-empregado. Correção monetária. Legislação aplicável. O cálculo da correção monetária incidente sobre débitos relativos a benefícios previdenciários, devidos a dependentes de ex-empregado pelo empregador, ou por entidade de previdência privada a ele vinculada, será o previsto na Lei nº 6.899, de 8 de abril de 1981. Súmula 312. Constitucionalidade. A linha B do artigo 896 da CLT. É constitucional a linha B do artigo 896 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 7.701, de 21 de dezembro de 1988. Súmula 313. Complementação de aposentadoria. Proporcionalidade. Banespa. A complementação de aposentadoria, prevista no artigo 106, e seus parágrafos, do Regulamento de Pessoal editado em 1965, só é integral para os empregados que tenham 30 ou mais anos de serviços prestados exclusivamente ao banco. Súmula 314. Indenização adicional. Verbas rescisórias. Salário corrigido. Se ocorrer a rescisão contratual no período de 30 dias que antecede a database, observado a súmula número 182 do TST, o pagamento das verbas rescisórias com o salário já corrigido não afasta o direito à indenização adicional prevista nas leis números 6.708, de 30 de outubro de 1979 e 7.238, de 28 de outubro de 1984. Súmula 315. IPC de março de 1990. Lei nº 8.030, de 12 de abril de 1990, Plano Collor. Inexistência de direito adquirido. A partir da vigência da medida provisória número 154, de 15 de março de 1990, convertida na Lei nº 8.030, de 12 de abril de 1990, não se aplica o IPC de março de 1990, de 84,32%, para a correção dos salários, porque o direito ainda não se havia incorporado ao patrimônio jurídico dos trabalhadores, inexistindo ofensa ao inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Súmula 318. Diárias. Base de cálculo para sua integração no salário. Tratando-se de empregado mensalista, a integração das diárias no salário deve ser feita tomando-se por base o salário mensal por ele percebido e não o valor do dia de salário, somente sendo devida a referida integração quando o valor das diárias, no mês, for superior à metade do salário mensal. Súmula 319. Reajustes salariais, gatilhos. A aplicação aos servidores públicos contratados sob a égide da legislação trabalhista. Aplicam-se aos servidores públicos, contratados sob o regime da CLT, os reajustes decorrentes da correção automática dos salários pelo mecanismo denominado gatilho, de que tratam os decretos-leis números 2.284, de 10 de março de 1986 e 2.302, de 21 de novembro de 1986. Súmula 320. Horas in itinere. Obrigatoriedade de cômputo na jornada de trabalho. O fato de o empregador cobrar, parcialmente ou não, importância pelo transporte fornecido, para local de difícil acesso ou não servido por transporte regular, não afasta o direito à percepção das horas in itinere.
Súmula 322. Diferenças salariais. Planos econômicos. Limite. Os reajustes salariais decorrentes dos chamados gatilhos e URPS, previstos legalmente como antecipação, são devidos tão somente até a database de cada categoria. Súmula 326. Complementação de aposentadoria. Prescrição total. A pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em 2 anos contados da cessação do contrato de trabalho. Súmula 327. Complementação de aposentadoria. Diferenças. Prescrição parcial. A pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria sujeita-se à prescrição parcial e quinquenal, salvo se o pretenso direito decorrer de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição, à época da propositura da ação. Súmula 328. Férias. Terço constitucional. O pagamento das férias, integrais ou proporcionais, gozadas ou não, na vigência da Constituição Federal de 1988, sujeita-se ao acréscimo do terço previsto no respectivo artigo 7º, inciso 17. Súmula 329. Honorários advocatícios. Artigo 133 da Constituição Federal de 1988. Mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, permanece válido o entendimento consubstanciado na súmula número 219 do Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 330. Quitação. Validade. A quitação passada pelo empregado, com assistência de entidade sindical de sua categoria, ao empregador, com observância dos requisitos exigidos nos parágrafos do artigo 477 da CLT, tem eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo, salvo se oposta ressalva expressa e especificada ao valor dado à parcela ou parcelas impugnadas. Inciso 1º. A quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo de quitação e, consequentemente, seus reflexos em outras parcelas, ainda que estas constem desse recibo. Inciso 2º. Quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a vigência do contrato de trabalho, a quitação é válida em relação ao período expressamente consignado no recibo de quitação. Súmula 331. Contrato de prestação de serviços. Legalidade. Inciso 1º. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário, Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974. Inciso 2º. A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional, artigo 37, inciso 2º, da Constituição Federal de 1988. Inciso 3º. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Inciso 4º. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Inciso 5º. Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item 4º, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.
A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Inciso 6º. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Súmula 332. Complementação de aposentadoria. Petrobras. Manual de Pessoal. Norma programática. As normas relativas à complementação de aposentadoria, inseridas no Manual de Pessoal da Petrobras, têm caráter meramente programático, não resultando direito à referida complementação. Súmula 333. Recursos de revista. Conhecimento. Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 336. Constitucionalidade. Parágrafo 2º do artigo 9º do Decreto-Lei nº 1971, de 30 de novembro de 1982. É constitucional o parágrafo 2º do artigo 9º do Decreto-Lei nº 1971, de 30 de novembro de 1982, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 2100, de 28 de dezembro de 1983. Assim encerramos mais um vídeo. No próximo faremos a leitura das súmulas 337 a 365. Nunca deixe de acreditar em você mesmo. O estudo pode te levar para outro nível em sua vida, em todas as áreas. Acredite, você é capaz. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho.